tudo bem com vocês? Hoje então eu vim falar de um livro. Eu tenho sentimentos mistos, vocês vão entender. A gente vai conversar então sobre LAC, Lágrimas de Amor e Café, da Babi Assete. Esse foi um livro que logo que lançou eu fiquei super empolgada pra ler. E conforme eu fui escutando algumas opiniões sobre esse livro, eu fui ficando meio assim de ler. E eu li, então vamos conversar sobre isso. Então vocês estão aqui atrás de uma resenha sem spoilers. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro e um pouquinho sobre o que eu achei, sem entrar muito em detalhes, por óbvio, e não estragar nada pra vocês. Então basicamente em Lágrimas de Amor e Café a gente tem uma história de imigração italiana. Então a Angelina é uma italiana, ela conhece o barão, eu não lembro mais o nome, Pedro, acho que é Pedro o nome dele, mas ela conhece o barão na Itália, o barão tá visitando a Itália e ele se apaixona por ela porque ela é linda, blá blá blá, etc. E ela veio de uma família simples da Itália, se eu não me engano, a fazenda dela fazia vinhos, eu acho que são vinhos. E ele começa a frequentar então a casa dela, a fazenda, falando que é por conta dos vinhos, mas na verdade não. Ele já tinha segundas e terceiras intenções para com a Angelina. Então, ele conversa com o pai dela e a família dela tá passando por um problema financeiro. Então, quando o barão, que é um homem super rico brasileiro, ele oferece então um retorno financeiro enquanto ele se casar com a Angelina, então ele promete pro pai da Angelina que vai cuidar de tudo, que vai dar tudo certo, blá blá blá, etc. E que a Angelina vai ser muito amada. O pai dela não vê por que negar então que isso vá pra frente. Obviamente o barão estava mentindo porque ele é um filho da mãe. Desculpa, é meio que um spoiler? Talvez não, porque literalmente acontece nos primeiros capítulos. O pai, então, da Angelina conversa com a Angelina e por mais que a Angelina esteja muito relutante em aceitar, ela acaba aceitando pelo bem da família dela. E ela vai embora pro Brasil, então, com o barão, casada. Então a gente tem duas histórias de imigração nesse livro. Nessa história específica da Angelina, então, é uma história feliz, porque ela tá imigrando pra começar a viver com o marido em novas terras, porque o marido é muito rico no Brasil, ela vai ter muito luxo, blá blá blá. Então eles estão no navio e ela tá na primeira classe, ela Titanic e tal. A segunda história de imigração que temos nesse livro é a história do Vincenzo. O Vincenzo, ele é um menino, ele é um homem, um jovem adulto, e com muitos sonhos, e um dos sonhos dele é abrir um restaurante. E, obviamente, a Itália, nessa época que tinha muita imigração, a Itália estava passando por um problema muito grande, depois de guerras, etc. Então, a economia italiana estava bem ferrada. E o Brasil era, tipo, a terra da oportunidade, etc. Então, o Vincenzo e o irmão dele, Matteo, eles juntam o dinheiro e vêm para o Brasil para poder lançar, então, esse restaurante, que é o sonho de consumo deles. E eles chegam aqui no Brasil, então eles vêm nesse mesmo navio que a Angelina tá vindo. E eles vêm na terceira classe, novamente a Titanic, ela é o DiCaprio e tal. Então eles chegam no Brasil e eles são furtados. Então uma mulher finge que precisa de ajuda, na verdade ela não precisa de ajuda coisa nenhuma e acaba roubando todo o dinheiro que eles trouxeram pra poder abrir o negócio, pra poder se manter. E isso faz com que os dois, eles tenham que enfrentar situações assim bem bad, bem ruins, pra poder se manter, pra poder realmente continuar fazendo o que eles vieram fazer. E essa é basicamente a história do Vincenzo e do Matteo. Eles acabam então se submetendo a várias coisas como colonos pra poder ganhar um dinheiro e poder voltar a esse sonho e pra poder também se manter e realmente se tudo der errado, eles precisam de dinheiro pra voltar pra Itália, mínimo isso. Então eles acabam trabalhando numa das fazendas do marido da Angelina. A própria sinopse já entra um pouco mais em detalhe, já fala, né, que a Angelina e o Vincenzo vão acabar se relacionando e que o marido da Angelina é um homem horrível, cruel, abominável. E então, ele não é um spoiler. Eu acho que assim, eu não vou abrir muito mais detalhe porque eu não quero realmente acabar me atropelando e falando mais do que eu deveria, porque isso pode muito acontecer, porque quando eu começo a falar desse livro, eu sou meio que possuída pelo ritmo ragatanga, porque eu tenho muito ódio envolvido com esse livro. Não ódio pela escrita, não seja assim. Eu gosto muito da escrita da Babi, eu acho que a Babi é uma excelente escritora. Eu acho que a temática que ela resolveu abordar nesse livro, assim, ela teve que ter muita coragem pra fazer, sendo bem sincera. Porque o tanto de reclamações sobre livros que retratam relacionamentos abusivos, que romantizam, que A, B e C,
ela ter escolhido fazer um casal com que a Angelina seja uma menina boazinha, fofinha, que nasceu e viveu numa pequena cidade na Itália, não sabe o que tá acontecendo, ela tá fazendo isso por conta realmente de financeiro, é um casamento de conveniência pra família dela, não tanto pra ela, sendo bem sincera. E quando ela começa realmente a conhecer o marido, porque a fachada que o marido dela mostra durante o início, tipo, o prólogo vai desse livro, é muito ok, tipo, é um cara que ele tá lá, ele tá interessado, ele é mais velho, ok, mas tá passado, gente. E, e depois ele vai começando a mostrar realmente quem ele é. E ele é um homem, como eu já disse, abominável, horrível e muito, muito, muito violento com a Angelina. Eu acho que foi uma decisão da parte da autora retratar o relacionamento como ela retratou, mas foi uma coisa que eu não me senti confortável durante 90% do livro. Não digo que é bastante gráfico, eu acho que não é gráfico, as descrições, mas o meu asco com o Barão foi tão grande, mas assim, tão estupidamente grande, atrapalhou a minha opinião particular para esse livro. Então, assim, eu gosto muito do trabalho da Babi, eu não tô falando que a Babi não escreve bem, ela escreve maravilhosamente bem. Inclusive, esse livro que tem a temática mais complicada que eu já li, acho que na minha vida de leitura inteira, ela conseguiu ainda assim trazer todo o floreio que ela tem, todo o jeito dela realmente de escrever. Mas eu acho que por ser um livro que eu realmente não consegui me conectar com a Angelina, várias coisas que a Angelina faz, eu faria diferente. Obviamente é muito fácil você falar que você ia fazer diferente depois, quando você já tá vivendo nos anos 2000, quando você já tá com uma cabeça diferente. E esse livro se passa no passado, 1903. Esse livro se passa em 1903. Então, assim, é muito fácil pra mim, como jovem adulta do século XXI, que sabe como eram as coisas no passado e que as mulheres lutaram tanto pelos direitos e pelos poderes que elas têm hoje, pelas capacidades que elas têm hoje e pelas posições que a gente pode tomar hoje, falar que eu faria diferente. Obviamente que, assim, eu acho que esse foi o retrato mais próximo da realidade do século passado que eu já li na minha vida, sendo bem sincera, porque muitos dos romances de época que a gente lê hoje, eles têm muitos preceitos progressistas. Então, eles têm a protagonista geralmente não aceita que o marido mande nela, a protagonista geralmente faz ativa para fazer a mudança de vida dela. Muitas dessas coisas que a gente tem como, obviamente, tipo, padrão nas nossas vidas. Sendo que no passado não era assim. Então, eu acho que sim, esse é um dos livros mais historicamente corretos que eu já li. Porém, é um dos livros que mais me incomodou que eu já li. Então, é uma coisa assim que você pra pensar realmente. Porque eu acho que hoje, assim, quem lê romances de época, pelo menos eu que leio romances de época, eu tô sempre tipo, porque os bailes londrinos, porque eu queria muito viver nesse tempo. Mas aí você pra pensar que, na verdade, o que acontecia não eram as mocinhas super empoderadas que iam lá e faziam a vida delas virar em 180 graus, tipo, não eram elas que mudavam as realidades. E sim os maridos que desenhavam dentro de que linhas elas podiam viver e contornar e transitar. Então, assim, historicamente, extremamente. Creio eu, né? Eu não sei, porque eu não vivi, eu não estive lá. Mas historicamente eu tenho a impressão que é muito, muito próximo da realidade. Porém, a realidade é triste, cara. Então, eu gostei sim de Lágrimas de Amor e Café. Tiveram algumas partes que eu queria sim que a história ou virasse realmente e a gente pudesse seguir logo pro final feliz, ou tipo, ou vamos chegar no ponto que acontece o final triste, é isso aí, fecha o baile e vambora, entendeu? E segue pra próxima leitura. Eu passei por esses dois pontos dentro dessa narrativa. É uma leitura super válida, principalmente pra quem tem essa cabeça minha de tudo que é passado, tudo que é romance de época é baile, é lindo, é vestido, é glamour, é mocinhas empoderadas. Não, na verdade não, na verdade é bem ao contrário, então esse daqui é meio que um tapa na cara dessa imagem romantizada que a gente tem do século XVIII e XIX.
Confesso que não amei a Angelina, eu fiquei muito mais no livro, fiquei muito mais atraída pelo Vincenzo, então ele é o meu personagem favorito nesse livro. Não é só do Barão que eu tive asco, que eu tive ranço, então tem mais personagens pra sentir asco e ranço, além do Barão, ao menos eu tive. Então, é uma leitura que eu recomendo com ressalvas. Eu gostei muito, muito, muito da face da imigração italiana. Pra quem não sabe, eu sou italiana. Pois é. Eu sou tataraneta, trisneta de um italiano da Itália, por óbvio. E eu sou cidadã italiana, então é muito legal a gente poder ver mais dessa parte da história brasileira que não são muitos que trazem. Eu, particularmente, nunca tinha lido nenhum livro com a imigração como um ponto de partida, como um ponto forte dentro da narrativa. E eu achei lindo, eu achei muito legal. E tanto é que cada um dos capítulos ela abre com esse carimbo e o nome de uma família que tá no registro de imigração brasileira. Então, uma família que veio da Itália pra cá. Por acaso, a minha família não está ali, mas tudo bem. Então, tem isso. Eu achei muito legal. E eu gostei bastante do livro, por mais que eu não tenha me apaixonado 100% pela personagem principal e também um pouquinho pela trama. Mas, como eu disse, é um livro que, se você não tem problema com relacionamentos abusivos, porque sim, um relacionamento abusivo ocorre durante 99%, mentira, 99% talvez não, mas assim, uns 85% do livro você tá rodeado por por esse relacionamento abusivo. Então, se você tem um estômago um pouquinho mais forte que a média, eu recomendo muito esse livro pra você, porque eu acho que ele é muito, realmente, muito legal e muito bem trabalhado. Se você não gosta, barra, não tem estômago pra isso, se o seu asco vai ser tão grande por esse relacionamento que você vai abandonar o livro, então talvez não seja o livro pra você. Talvez eu acho que outros livros que têm realmente personagens mais empoderadas, mais decididas, mais ativas para com o seu destino, sejam mais a sua cara. Então, fica aí a dica. Então, se você já leu, eu espero vocês no próximo vídeo. Então, eu vou colocar aqui do lado, que é o vídeo com spoilers desse livro e vamos falar de quem mais eu tenho asco nesse livro. E se você ainda não leu o livro, eu espero vocês então na segunda-feira com um novo vídeo. Tchau!